E aí, gente, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Leandro, estamos junto aqui no Lunação e eu recebo vocês com muito amor para mais um momento nosso juntos, falando da vida, falando de amor. Vamos abrir o tarô, vamos abrir o baralho cigano para ver como a pessoa que você pode mentalizar está em relação a você e se vai ter procura. Sim, é tema de acompanhamento amoroso. As necessidades humanas, nós sabemos quais são. Então eu tô aqui para te ajudar exatamente nessa questão, se você está precisando, beleza? Então hoje a leitura acontece na Força Cigana. Nós temos aqui Cigana Natasha, Cigano Vladimir. Já vai sentindo quem é que vai te acompanhar na mesa. Não é pedrinha que você vai escolher. É uma das forças ciganas que você tem aqui, beleza? Enquanto isso, enquanto você vai sentindo aqui quem te acompanha para a leitura, a gente vai acender a vela. Trouxe uma vela nessa cor hoje para nos trazer potência espiritual e, num primeiro olhar, a vela rosa com azul, força das crianças, né? Se a gente pensar na linha de Umbanda. E sim, também levamos em consideração, assim como também pode ser o rosa para Oxum, o azul para Ogum. Então nós temos a força do amor, força de caminhos abertos, tá? O rosa como amor propriamente, o azul como paz, como proteção. Nós temos aqui representação do feminino e do masculino conectados. Então, gente, é bastante energia que a gente está conectando. A gente está indo além somente do que seria um conceito umbandista. A gente está trabalhando com magia das velas. Eu vou acender essa chama, então, e você, nos comentários, vai escrever comigo assim: a minha vida entra em harmonia, sabe? Porque nós temos feminino e masculino, então equilíbrio dos opostos. Nós temos amor e temos proteção. Beleza? A gente tem aqui caminhos abertos, a gente tem força de harmonização. Então escreve aí: a minha vida entra em harmonia e que a magia das velas nos abençoe, que este momento de conexão espiritual ampare os nossos caminhos. E a leitura então acontecendo hoje na Força Cigana. Acredito que você já sentiu quem vai te acompanhar na mesa, beleza? E vamos torcer para dar tudo certo aqui, porque hoje eu tô igual zagueiro cavalo. Chegou perto, eu tô derrubando. Já derrubei o celular com o ring light, já quebrou tudo ali. Tive que fazer a velha e boa gambiarra, sendo brasileiro como sou, tá? Pelo menos o celular não quebrou, então a gente tá aqui fazendo vídeo por causa disso. Mas o ring light deu uma espatifadinha ali. E eu já derrubei o celular de novo, então hoje eu tô desses. Chegou perto, eu tô derrubando. Então muita calma nessa hora. E vamos torcer para dar tudo certo aqui. Naturalmente será primeiro as damas, ok? Então, Cigano Vladimir, bom sabedor, né? Bom sabedor disso, vai aguardar a vez. É a Natasha. É a Natasha que fica aqui, tá? Te acompanhando, amparando os seus caminhos. Você na primeira rodada de cartas. Então, como a pessoa está em relação a você e se tem procura, é o que a gente vai responder, certo? Pensando em como a pessoa está, a gente alcança sentimentos, a gente alcança pensamentos, né? Qual é a energia deste alguém com você agora? Isso te fala sobre possibilidades e, principalmente, eu estou incluindo a pergunta para a gente avaliar procura também. Então, bora! Tarô e baralho cigano, separadinho entre arcanos maiores e menores. Começando por maiores. Temos para você a primeira força na mesa é a da Imperatriz. Isso é muito importante porque a Imperatriz expande, é um arcano expansivo, é uma energia de manifestação para a vida, terreno fértil para possibilidades, expressão afetiva que resulta no sol. Olha o casalzinho, segura a bitoca aí, né, que eles estão ali nessa coisa e tal. Então, né, vindo essa energia para a mesa, opa, né, opa, que nós nos sentimos bem fazendo essas observações. E depois vem o Imperador. Louco! Saca só. Pega a vibe. Imperatriz e Imperador. Temos casal na mesa. Casal que se beija. Louco, rapaz. Olha aí. O negócio tá forte aqui, hein? O tarô chegou chegando pra você que tá na vibe da Cigana Natasha. Olha aí, hein? Olha aí o tarô abençoando. Então temos... Vou até mostrar pra você tranquilamente para você poder apreciar este seu cenário de tarô. Olha aí. Eu falei na vela, né? O feminino e o masculino. O feminino tá no rosa, o masculino tá no azul. Mulher e homem, casal. Claro que nessa hora a gente vai além de gênero e de sexo também, tá? Falando
a respeito de tudo isso como força de união nos seus caminhos, tá? E a gente tem uma energia muito potente aqui que favorece essa união com o Sol. O Sol que é um caminho de gratidão, um caminho de energia que gera felicidade, que traz luz, que traz positividade para a vida, que facilita esclarecimentos, sabe? Então, se a gente está aqui para olhar para isso e responder como a pessoa está em relação a você, a que conclusão a gente chega nesse primeiro momento, observando os arcanos maiores? Temos aqui alguém que está muito na sua energia, né? Tá pensando em você, sabe? Aquela coisa que você fica, será que a pessoa pensa em mim? Será que rola uma vontade do lado de lá? Então, sim, tem uma conexão muito forte, tá rolando a mesma sintonia, sabe? A Imperatriz é muito sobre expressão, então aqui é um arcano que dá uma pista muito forte de quem tem coisas a te dizer, coisas boas, tá? No sentido exatamente de poder esclarecer situações que estão meio estranhas, a dois aí entre vocês, aquilo que foi um mal entendido e que precisa ser melhor conversado. Então nós vemos alguém nessa vibe, é como a pessoa está, ok? E o Imperador que veio como seu terceiro arcano, com a terceira força dos arcanos maiores na mesa, é uma carta importante de conquista. E aí, o que eu preciso te falar? Sai dessa de olhar para o Imperador e já torcer o bico, porque é a pessoa teimosa, é o orgulhoso, é o cabeça dura, é o teimoso, é quem não dá o braço a torcer, e etc. É quem quer ser um mandão na situação. O Imperador tem essas características? Tem, assim como a Imperatriz também pode ser a snob, né? A Imperatriz pode ser aquela que te deixa falando, sabe? Então, se a gente for levar por esse lado, é complicado, porque todos os arcanos são luzes e sombras, tá? Então, não tem essa de carta positiva e carta negativa. Tudo depende do que vem na mesa, de como as coisas se encaixam aqui dentro de um contexto de leitura, tá? Então, aqui eu estou pegando esse caminho de interpretação para você, essa visão, porque realmente a Imperatriz e Imperador conectou aqui. Nós temos força de união, né? E uma união muito favorecida com a vibração de sucesso, de felicidade, de luz, realmente, do Sol, tá? Então, o Imperador, ele não é só esse lado que muita gente às vezes rotula, né? E pronto, né? Acaba com a fama do Imperador. Não, o Imperador é a força do 4, bases para a vida, firmeza, estrutura, força de conquista, manutenção das coisas. O Imperador não é um conquistador barato, não é um aventureiro, ele gosta de cuidar daquilo que ele conquista, né? A ideia do Imperador de cuidar do império, de administrar o que ele alcançou para a vida, é quem sabe valorizar, tá? O 4 é estrutura, é base. Então, não fala de alguém que está numa de te tratar como contatinho, por exemplo, ou querer se aventurar com você. Isso tudo aqui está apontando muito para quem quer estar ao seu lado. Abrir campo para possibilidades que vão realmente desenhar uma situação que tem muito para ser duradoura, tá? Então a gente vê alguém aqui muito na sua energia, sabe? Tá rolando energia de afeto, é alguém que tá pensando em você, tem essa forma de ver a situação. Poxa, aqui tem muito para funcionar, é onde eu quero estar, é com quem eu quero estar. Então tem essa energia rolando aí, beleza? Se você tá aqui porque está com dificuldade no relacionamento, é a pessoa que está distante, tudo isso está indicando uma melhora interessante aí, né? Indica uma situação que pode se mostrar muito mais aberta para os caminhos fluírem, tá? Agora, a gente ainda só não pode afirmar que tem procura nessas cartas, certo? Aqui a gente vê um desejo de esclarecer situações, de abrir caminhos, mas eu não estou percebendo movimentação ainda nessas cartas. Então a gente vai seguir naturalmente no jogo para você, porque eu ainda vou colocar os seus arcanos menores, a gente ainda vai abrir o baralho cigano, então segue na prosa comigo, pega o seu café aí, se tiver bolo é a hora, e guarda um pedaço para mim, me chama que eu vou, porque é isso, né? Tarô, café e bolo, e é nóis, entendeu? Então, nos arcanos menores, você tem o 2 de paus vindo na energia da Imperatriz. Você tem o 2 de ouros vindo na energia do Sol.
você tem a rainha de ouros vindo na energia do imperador. Quase que eu pensei, só falta vir outro 2 aqui, né? Eu fiquei quieto, né? Porque senão se eu falasse, vocês iam dizer, ah, tá vendo? Não vê porque você falou. Então eu fiquei na minha. Depois que abriu a carta, aí dá pra gente conversar com a consciência mais em paz, né? Pois bem, o que que nós temos aqui? O 2 de paus é uma carta muito forte de individualidade, tá? Então, de repente, é o que está acontecendo agora. Você percebendo a pessoa de quem você gosta, meio na encolha, te parecendo estar numa defensiva, não querendo muito papo, olhando para os próprios caminhos, porque é uma necessidade, realmente, de individualidade. Então, isso daqui também marca, né, em parte, como a pessoa está. Então, é também olhar o próprio lado. Não é alguém que não está considerando nada na vida, apenas você, sabe? E eu diria que está certo essa postura. Inclusive você deve ter essa postura também. Você não pode nunca se anular em função de alguém. Primeiro você tem que observar a sua vida, o que você precisa, né? O que você quer, como você está, quais são as suas necessidades. Tá tudo bem? Depois o outro. E tem muita gente que inverte a ordem dos fatores aí, né? Tá tudo cagado pro próprio lado, mas não interessa. Só o que me interessa é a outra pessoa. Aí você não tem nada. Como é que a outra pessoa vem se o seu lado tá todo cagado aí, se você nem se limpou, se tá uma bagunça interna aí, né? A sua energia. Então a gente tem que saber se organizar internamente. A gente tem que estar em dia com as nossas vibrações, com a nossa energia, com quem nós somos, porque é assim que dá certo com alguém. Não adianta atropelar tudo do próprio lado, ignorar, jogar um monte de sujeira para baixo do tapete daqui e só querer o outro. Aí é claro que não funciona com o outro. É por isso que muita gente fica derrapando no amor. Então, saiba, aqui o 2 de paus mostra uma pessoa, sim, olhando as próprias necessidades. Isso pode mostrar prioridades que este alguém tem agora, certo? Então, você não é tudo, assim como o outro não deve ser tudo para você. É o próprio lado também. O que eu tenho que pensar na vida? O que a vida está me cobrando? O que eu tenho que cuidar daqui? Então, o 2 de paus é isso. É quem precisa cuidar dos próprios domínios, olhando para si, certo? Isso fala de uma pessoa totalmente fechada ou quase que egoísta e sem querer lidar com você? Não, porque o 2 de ouros é a carta que gera possibilidade de interação, de acordo. Então, nos arcanos menores, a gente está percebendo uma pessoa afim também, de buscar uma situação de parceria com você. Mas, de repente, isso daqui já te dá uma pista, né? Que tipo de relação você pode ter com essa pessoa agora? É alguém que estará junto o tempo todo? Talvez não. Os próprios momentos, as necessidades individuais, as individualidades preservadas. Quem quer poder manter a rotina que tem de fazer as coisas que gosta de fazer e nem tudo te incluir, nem tudo te envolver. Sabe? Então, isso não é necessariamente um problema. Às vezes, para ter alguém, a gente acha que o outro tem que mudar tudo o que faz na vida para estar ao nosso lado o tempo inteiro. E não é assim. Isso desequilibra muitas vezes, isso afunda muitos relacionamentos por aí, porque as pessoas não se lembram de que, ao estar juntos, ao caminhar juntos, as individualidades precisam estar preservadas. E aqui, saiba, é alguém que preza por isso. Então, se você for pro lado de forçar a barra e de querer que o outro mude, não, isso que você faz, eu não quero que você faça mais, não é bom para o nosso relacionamento, vai ter que ser. Você vai ter que respeitar o que traz um equilíbrio de vida ao outro, sabe? Às vezes, vamos supor, para a mulher, o cara que de final de semana gosta de ter lá o futebol. Não adianta você invocar com isso, às vezes aquele momento é importante para, sabe, tirar a cabeça dos problemas, ajudar a neutralizar as encrencas, tudo o que pesou durante a semana, pode ser aquele momento ali de aliviar muita coisa, sabe? E você não precisa competir com isso. Ah, mas então quer dizer que o futebol é mais importante do que eu, sabe? Não. Você é importante e talvez para outra pessoa o futebol também, é cada coisa no seu lugar. Uma coisa não deve anular a outra. A gente tem que respeitar as coisas que a pessoa gosta de fazer, o que é importante, o que traz equilíbrio. Mesma coisa para você, mesma coisa o cara. Poxa, a mulher vira pro cara e fala, olha, eu quero ter um momento com as minhas amigas. Porque tem o papo feminino e tem ali a coisa que acontece ali que não adianta a rapaziada querer colar, porque é o assunto de mulher que rola e que vão falar das coisas delas, a vez delas. E a rapaziada o quê?
respeitando isso. Ah, então quer dizer que as suas amigas são melhores do que eu? Não, tudo tem validade aí, tudo tem importância, então é sobre isso, tá? Essa é a energia que os arcanos menores apontam entre vocês e fala aqui de alguém em relação a você, mirando sim no próprio lado, fazendo valer sim as próprias vontades, querendo ser respeitado nisso e nem por isso te anulando, também desejando uma situação de parceria com você. Então entenda como pode fluir, tá? Porque às vezes você quer o outro, mas quer do seu jeito. A vida que o outro leva, você gosta da pessoa, mas não gosta da vida que a pessoa leva. Então você tem que enxergar que a vida que a pessoa leva faz parte de quem a pessoa é. E é assim que você vai conseguir estar com este alguém. Não fique querendo transformar a pessoa para te servir, tá? Ó, dica de milhões essa daqui, né? Salva muita relação por aí. E você tem a Rainha de Ouros, que é uma carta importante, com energia de conquista e de preservação. Então, esse arcano fala de alguém que não quer te perder. Você tem um significado. Então, se a pessoa é distante agora, procura perceber também se às vezes não teve uma forçação de barra, se não rolaram cobranças, né? Se o outro não ficou incomodado porque gosta de fazer tal coisa e você ficou cismando com isso. E às vezes é a pessoa que sente que tem que abrir mão de uma coisa que traz prazer para a vida só para estar a dois, só para não causar DR. Isso não é vida, tá? Assim, as vontades devem ser respeitadas e você deve fazer valer as suas também. Assim é um casal que vai funcionar, tá? Então, o tarot dá esse entendimento de quem olha o próprio lado e deseja estar com você e cada coisa no seu tempo, tá? E você tem um valor aqui, tem um significado, tem uma representatividade. A Rainha de Ouros mostra quem deseja poder cuidar, junto com o Imperador ainda, que é uma energia muito forte, como eu falei, de zelar por aquilo que atinge como conquista na vida, sabe? Então, não temos uma pessoa de brincadeira para o seu lado, aqui não. E muito do que está vindo nessa leitura te ajuda a entender como fluir também melhor com quem você gosta. E você que participa aqui do meu tarô, você sabe que eu não sou aqui alguém que finge que mete um turbante na cabeça e fica brincando de adivinhão, né? O que vai acontecer na vida, a sua vida vai ser assim, sabe? Esses processos adivinhatórios. Vamos jogar para o futuro e depois ver se era isso mesmo, se o tarô errou, acertou. Não é isso. Tarô é caminho de vida, orientação de caminhos, qual a energia que a gente tem aqui para viver, como as coisas estão, o que podemos fazer a respeito, para onde isso pode levar, previsões como tendências, que caminho a energia interpretada aqui pode percorrer. A gente alcança tudo isso e é o que eu estou te mostrando. Então o tarô abriu mostrando muitos caminhos a dois, muitas possibilidades a dois, entre você e quem você mentalizou. Mas vem esse processo de orientação, de aconselhamento junto, porque isso é o tarô. Não é só um jogo de adivinhação de possibilidades futuras, tá? É principalmente também a gente ver como está a vida e como podemos fazer o nosso caminho, não ficar esperando como será o caminho, o que cabe a nós. Então isso está sendo mostrado a você. Essa foi a parte do tarô. Você está curtindo até aqui? Já deixou o seu like? Se não, eu te convido nesse momento a se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like. Eu vou partir para o baralho cigano agora, mas antes do baralho cigano eu te chamo comigo nos comentários, porque tem uma carta de maestria para você, que é a do poder, tá? A sua carta de maestria é a do poder. Então você vai escrever comigo nos comentários: eu recebo poder, sabe? Ou eu resgato o meu poder, se você preferir. É para você se sentir mais dona de si, mais dono de si, se despindo das inseguranças, procurando perceber se às vezes certas perturbações que você tem, preocupações ou mesmo atitudes exageradas, será que isso não é por insegurança, é por você não botar fé em quem você é e o que você pode significar para quem você ama? Então você fica na necessidade de ficar cercando, porque a insegurança que te leva ali ao instinto de não querer perder, é assim que às vezes a gente sufoca a pessoa e não percebe. Se você está no seu poder, você está em paz. Você não precisa cercar ninguém. Você está em tranquilidade, fluindo com a energia do amor que você pode receber. Então, escreve aí: eu recebo poder, ou eu resgato o meu poder. Como você sentir de escrever. É a sua carta de maestria, tá? E vamos para o baralho cigano. Pois bem, essas cartas falaram de procura, já deram um sinal agora, né? Se nos arcanos maiores ainda não, nos menores já tivemos um sinal. Por quê?
O 2 de ouros já mostrou. Quem deseja parceria, quem está pensando na interação, sabe? Diga-se de passagem, lá nos maiores também, com o Sol. Inclusive o 2 de ouros veio no Sol, né? Onde, né, assim, ó, são vocês bitocando ali, ó, dentro de uma situação de parceria em desenvolvimento. Então é a pessoa que já está numa de, opa, acho que eu vou lá, hein, porque tem um negócio aí para rolar. Então, temos essa energia, né? Aqui já dá para dizer que tem para acontecer. Não é propriamente a movimentação que foi mostrada, não tivemos arcanos, por exemplo, carro, cavaleiros, né? Não tivemos, mas a energia é muito presente de quem está pensando em você, de quem está considerando possibilidades, desejando a companhia. Isso sim está aí. E agora no baralho cigano, aberto em leque dessa vez, vamos às suas cartas. Ô louco, ó, o sol. Pingou o sol na mesa, o sol que já estava aberto no tarô, abre no baralho cigano também. Então, é muita luz nos caminhos, realmente, certo? A carta do sol traz uma força importante para a mesa. Temos a cruz como força de superação, como crença, como conexão de destino para a vida. Então, vindo a cruz, fala o quê a respeito de como a pessoa está? Alguém que acredita muito no que vocês podem viver juntos. Se tem problemas, alguém que acredita que pode ser superado, acredita que dá para ser diferente, que se está pesado pode ser mais leve, a partir do quê? A partir de certos assuntos esclarecidos, né? Das coisas mais postas à luz aí do sol, então isso fortalecendo, ok? Depois nós temos os lírios como carta de paz, harmonia, o que pode ser caminho de reconciliação, e aí a gente já tem uma energia que aponta um pouco mais ainda para a procura. Alguém que quer ficar bem com você, quer estar em paz com você, né? Isso é muito desejável, porque tem muita esperança naquilo que pode funcionar, tá? A carta da criança, trazendo essa força espiritual que pode ter a conexão com a própria vela. Afinal, essa vela bicolor, ela é dedicada à linha das crianças, trazendo alegria, trazendo leveza, trazendo espontaneidade, mais impulso para viver, sabe? A criança, quando ela quer, o que ela faz? Ela vai e ela sai correndo, né? Para alcançar o brinquedo lá. Ela não fica pensando, ah, aquele brinquedo é legal, talvez eu brinque com ele. A criança, meu amigo, a criança bateu à vontade, ela vai lá. Não tem essa não. Então, vindo essa energia para a mesa é importante, porque pode gerar mais essa coisa do impulso, às vezes que a gente precisa engatar uma marcha ali e vamos lá. Né? E a coisa mais espontânea para a vida, e sem ficar pensando no depois e no que vai ser, e o futuro da relação, e vai ter consequência ou não vai. Puta, sabe? O adulto faz isso, né? É a nossa pegada, né? De gente adulta, tudo fica... Claro, a gente tem que calcular mesmo, né? O adulto é sobre isso, é uma visão mais ampla da vida, né? Por quê? Já viu que muita coisa faz quebrar a cara, então você planeja melhor os seus passos. O problema é que aí a gente começa a complicar tudo, né? Enquanto a criança facilita. Então é sobre isso, caminhos facilitados, né? Muito da energia de como a pessoa está. E aí, aliança, carta das alianças, ou seja, isso pertence realmente muito ao que a pessoa deseja, como a pessoa vê as coisas com você. E eu te falei já na energia do imperador, não é alguém brincando, porque imperador é base, é estrutura, é manutenção, rainha de ouros, prezar por aquilo que se conquista, aliança no baralho cigano, né? Então isso mostra muito laços que podem ser reforçados, né? Uma união fortalecida, realmente, tá? Mais uma carta para você, a carta das nuvens. E aí você fala, Leandro, tá vendo? Tava bom. Aí você vai e mete essa carta das nuvens aí. Isso mostra o quê? Também que não é tudo perfeito, né, gente? Os momentos tensos que se precisa administrar, tá? E isso dá uma informação importante na mesa, que é assim, o que eu te falei na ideia do tarô? Nós temos uma indicação muito forte de quem quer estar junto, principalmente quando eu te mostrei isso daqui, né? O Sol, o 2 de ouros, tem casal na mesa, no imperador e na imperatriz, o próprio casal está desenhado aqui no Sol. O 2 de ouros é sobre parceria, é sobre buscar energia de acordo para a vida,
facilitando as coisas para funcionarem, tá? Alguém que acredita na relação. Mas o que eu falei? Tem toda essa energia, mas o tarô não mostrou carta de movimento, né? Da pessoa já vindo, digamos assim. Né? É uma procura para já, sabe? Então, isso é que não está na mesa. Talvez isso é que você não possa considerar. Será que é para hoje, quando eu estou aqui assistindo esse vídeo? Será que é para amanhã? Talvez não. Talvez, no sentido de atitude, seja a pessoa amadurecendo essa atitude, a iniciativa, o movimento com você. Porque a carta das nuvens, né? Dentro desse contexto todo do baralho cigano, onde nós vimos muita energia de alguém pensando em você, afim de você, né? Enfim, tudo que veio aqui, e eu não preciso repetir as cartas, você acompanhou. Mas as nuvens demonstram o quê? Também uma pessoa insegura. Também uma pessoa que pode não se sentir tão preparada para meter a cara, né? Para tentar viver todas essas possibilidades com você. Talvez uma pessoa que nessa insegurança das nuvens tenha certas dúvidas no sentido de ser correspondido também, tá? Então, a gente percebe, se você se sente uma pessoa insegura na situação, poxa, eu não sei e tal, entenda que parte disso também pode acontecer com a outra pessoa. Às vezes a gente acha que o outro é uma fortaleza, né? E que só nós é que derrapamos no emocional, que sofremos por amor e lá, lá, lá. E ocorre que do outro lado tem um ser humano também, né? Então que não é essa chapa de ferro ou de aço como se imagina, é carne e osso e sangue correndo, né? E aí, nuvens, uma pessoa insegura, tá? Por que que de repente está meio distante com você? Por que que se tem tudo isso daqui, então não procurou até agora? Porque também tem insegurança aqui. Também é a pessoa que às vezes pode estar esperando uma situação mais clara para agir, sabe? Aí você pensa, poxa, mais claro do que está? Na cabeça do outro talvez não tanto. Cada um é com a sua própria cabeça, a sua forma de ver a vida, né? Então, saiba, isso daqui mostra também o que podem ser certos impasses, onde a pessoa te parece meio devagarzinha, meio lerdinha, vamos dizer assim, né? Porque também algumas dificuldades, né, que podem estar aí num cenário de vida, dificuldades passageiras, porque nuvens são passageiras. Então pode ser aquele momento também onde a pessoa está com muita energia aqui para poder fluir na sua direção, mas pode estar esperando o melhor momento. Essa carta das nuvens aqui traz uma informação para nós. Por quê? Que então, diante de tudo isso, a pessoa simplesmente não está aqui. Primeiro porque pode ser alguém que complica demais as coisas, né? É um ponto. E segundo, porque pode ter essa insegurança também. E aí a pessoa que está esperando pode ter esse lado, né? De você gostar de alguém que espera demais o cenário perfeito para agir. Acha que só dá para ser feliz na vida se estiver tudo bem ao redor. E aí acaba procrastinando muita coisa, pode ter um pouco de sabotagem aí também. Olha só, né? As ideias que nós temos, ok? Então, você viu na sua leitura muito a respeito de como a pessoa está, qual é a energia desse alguém com você, né? O que tem no campo mental, emocional, como a pessoa está. E sobre procura, nós vimos muito de uma vontade, né? Aqui de estar juntos, mas realmente as cartas não mostraram movimentação e não foi falta de oportunidade dada ao oráculo para mostrar isso. Foi aberto tarô, arcano maior, tarô, arcano menor, baralho cigano, carta de movimento, ou seja, de alguém já chegando junto aí, não foi mostrado. Então, isso indica o que para você? Talvez não seja para já, tá? Isso te dá uma informação assim também, não está acontecendo nada, então acho que já era, eu acho que a pessoa não gosta, quer saber, eu vou picar a mula, vou tocar meu barquinho porque eu estou perdendo tempo aqui. Você viu que não, tá? De repente você sai fora agora, você desiste, você pode deixar oportunidades, né, para trás, pode acabar desperdiçando, talvez só não seja o momento ideal. Essa é a questão, né? Procura perceber se você não gosta de alguém, se você não está tentando com alguém que não te parece ser exatamente assim, aquela pessoa que está sempre esperando que tudo esteja certo para poder tomar atitudes, acha que só dá para ser feliz se a vida estiver perfeita ao redor, e é complicado, porque a vida não funciona assim, né? Felicidade, a gente tem que providenciar, a gente tem que saber relevar certas coisas, às vezes fingir que não vê um problema daqui ou dali para poder viver. Viver é isso, é a arte de viver. Talvez essa arte de viver é o que pode faltar um pouco aí
a pessoa que você mentalizou, mas que tem muita energia boa na mesa, você viu que tem, sabe? Só na questão de uma procura é que talvez realmente não seja para já. Pode ser, mas não foi a maior indicação nas cartas para você. Então essa foi a leitura para você que esteve na mesa com a cigana Natasha. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Se você quer aprender tarô comigo, tem aí link na descrição. Se você quer se consultar comigo, tem link aí na descrição também. Então acessa, confira as informações. Se precisar, me chama, tá legal? Muito bom. Agora a gente recolhe e vamos trocar essa energia da mesa. Inclusive nesse formato aqui, né, de leitura com a mesa nessa posição, já fazia um tempinho também que eu não apresentava uma leitura para vocês. Eu sei que vocês preferem, mas aqui nem sempre essa logística me permite. Por quê? É mesa para cá, mesa para lá, não tem um estúdio pronto de gravação, sabe? Que é sentar ali naquele cantinho que tá tudo certo e fazer o vídeo, né? Para quem assiste, às vezes acha que é só apertar um botão. Vocês não imaginam o trabalho que dá, às vezes, preparar o espaço, sabe? Ajeitar tudo, como é que tá, testar o som, testar a iluminação, posicionar, e aí, tá torto, não tá, tá claro, tá escuro, sabe, o som tá bom, é muita coisa, tá? E vai móvel pra cá, móvel pra lá, então não é fácil, tá, gente? Portanto, esse tipo de leitura aqui, sempre que possível, eu venho apresentar a vocês, mas da forma como tá a vida, como estão as coisas, né, frequentemente, né, com frequência, acaba sendo um pouco mais complicado, certo? Hoje estamos aqui, então vamos aproveitar essa ocasião, juntos trabalhando dessa forma. Dê aquela chegadinha ali que você sabe que eu dou para conferir o tempo de vídeo que nós temos. E agora, Cigano Vladimir, tá na área. Bora pro seu tarô. Como a pessoa está em relação a você e se tem procura. Seu primeiro arcano é o dos enamorados, arcano 6, tem energia de sentimentos, mas também é uma carta que pode mostrar a pessoa em dúvidas, um pouco insegura, meio em cima do muro com a vida, tá? Estrela, esperança, desejos, vontades, planos a dois, isso mostra, portanto, alguém que não desistiu, eu estou abrindo e já estou interpretando. Papisa, um momento de silêncio, a pessoa num processo mais introspectivo, buscando mais da própria intuição, até por isso em dúvida, né? Então, realmente, essas cartas podem ser muito fiéis ao seu momento, podem estar retratando bem o seu momento. Deixa eu mostrar os 3 arcanos juntos, tá? Por quê? De repente, o que você está percebendo é isso mesmo, né? A pessoa que parece em cima do muro, que não sabe o que quer e que não se resolve, tá aí, os enamorados. De repente, você até sabendo que a pessoa gosta e você naquela angústia, né, por ver que a pessoa não se decide, você começa a ter receio, né, de certas situações, se isso representa alguém se distanciando, tá? Então, saiba, realmente esses arcanos mostram a pessoa que você mentalizou em um momento que é mais próprio. Uma energia mais introspectiva, uma pessoa que não está muito firme para caminhar na vida agora, está precisando chegar a certas conclusões, é a energia dos enamorados, meio que vou ou fico, sabe? Mas tem uma informação importante para você que é a da estrela. Será que a pessoa está desistindo de você? Não, certo? Então, a estrela afasta esse tipo de risco, que seria uma preocupação, né? Será que esse comportamento, essa postura é a de quem está abrindo mão das possibilidades comigo? Então, não. Estrela fala de planos, fala de intenções, fala de alguém que tem uma energia com você. Sente que tem coisa boa e que vale a pena experimentar. Mas é um momento onde a pessoa realmente, do lado interno, está precisando ajeitar certas coisas. Talvez no próprio emocional, por isso a papisa, que é a energia, possivelmente, de quem está meio monossilábico com você, de quem não quer muito papo, sabe? De quem às vezes foge de um assunto mais difícil, principalmente se você coloca contra a parede, sabe? Aquela coisa de, e nós dois, como é que é? Vai ou não vai e tal. Não é a pessoa pronta para apresentar decisões a você, tá? É a pessoa que tende a realmente
dar uma escapada. Por quê? Está precisando sentir o que fazer para a vida. Então a papisa é essa busca dentro da própria espiritualidade, buscando a própria intuição para conseguir entender os caminhos e se sentir confiante para caminhar. Tudo isso pode representar uma pessoa insegura, tá? Então, isso daqui fala muito de uma necessidade emocional. Não fala de uma pessoa te enrolando. Esse é um detalhe importante. Ah, Leandro, a pessoa só me enrola, né? Ali tá me fazendo de rocambole na situação. Então, é de doce de leite ou é de chocolate? Qual que é o seu sabor? Então, depois você me... Não precisa me contar não. Tudo bem. Vamos ao tarô, voltemos ao tarô. É assim. Então, os enamorados e a papisa falam, tá? Os enamorados sempre é aquela coisa assim de uma tensão acontecendo, sabe? De a pessoa com dificuldades emocionais e por isso não consegue se resolver. Então, esse é um ponto determinante para você não se ofender, às vezes, com essa forma de ser do outro, porque às vezes você pode achar que é pessoal. Ah, tá me enrolando. Às vezes a gente acha que assim, só nós temos problemas e tá tudo certo com a outra pessoa, né? Ela tem a obrigação de nos corresponder do nosso jeito, porque quem tem problema sou eu, o outro não, tá tudo bem com ele, é a obrigação dele me corresponder. Não, ali é um ser humano que também tem dificuldades, problemas, fragilidades, né? Às vezes o emocional não está bem e com os enamorados não está bem mesmo. É uma carta que mostra um momento tenso nas próprias emoções, né? Dificuldade de fluir nos caminhos de vida, sabe? Então isso reflete muito de processos internos. Não é a pessoa te fazendo de rocambole, tá? Então a tendência é realmente um recolhimento, que é a energia da papisa, para sentir um pouco mais dos caminhos, para ter mais convicção na vida e até para seguir a própria busca, tá? Para viver as possibilidades que sabe que a vida está gerando como alcance. Então, a estrela cumpre um papel muito positivo aqui, porque mostra alguém, né, nessa busca mais pela própria espiritualidade e sabendo que tem essa energia que pode ajudar para a vida mesmo, sabe? Talvez seja a pessoa que esteja precisando ali do próprio tempo para conseguir caminhar. E o ser humano é assim, tem hora que por razões da vida a gente acaba dando uma fechada. E não é nada contra você. É o que acontece na vida. É como a pessoa está se sentindo, sabe? Às vezes é o próprio momento, como a pessoa se sente na jornada. Às vezes nem tem problemas externos, mas é uma coisa interna, sabe? O momento de vida no qual a pessoa está e o que começa a levar em considerações, criando dilemas. E isso não tem a ver com você, tá? A estrela, como eu falei, cumpre um papel aqui de quem não está abrindo mão de buscar a sua companhia. Mas agora realmente eu não estou percebendo uma pessoa preparada, sabe? Para ter o que entregar, para poder te oferecer o melhor. É uma pessoa que está num momento emocional difícil. E quem está nessa, como é que vai conseguir fluir em uma relação? O que a pessoa consegue entregar a dois se do lado de dentro não está resolvido, tá? Então é isso. Não é com você, não é uma dúvida. Ah, os enamorados, está em dúvida, então já sei, é porque tem eu aqui, tem uma outra fulana do lado de lá, e aí tem uma terceira pessoa na jogada, e a pessoa não sabe se fica comigo ou com a outra. Não é isso. Não é isso que está aqui, tá? Aí eu já te falo assim, né? Não é isso que está no meu jogo, ok? E aqui você está recebendo essa leitura que é coletiva. Se você souber que é o seu caso específico, particular, então é seu, você já sabe, não é o que está no meu jogo. Entenda que essa parte da leitura não ressoou com você e tudo bem. Absorva, né, o demais aqui da leitura, tá? Porque eu sei que sempre, às vezes, vem alguém nos comentários, ah, tem outra pessoa sim. Se você sabe que tem, é a sua história de vida, não é a história contada pelo meu tarô dentro desta interpretação coletiva, tá? Então, diferencie as coisas aí. No caso aqui, não se trata disso, de uma terceira pessoa, tá? São processos internos que o tarot demonstrou para nós. E alguém que realmente não abriu mão de você. Então, como a pessoa está, se a gente for cravar uma mensagem aqui, nessa abertura inicial com os arcanos maiores, temos alguém afim de você, mas uma pessoa que não está no melhor momento para fluir. Então, isso vai te dar uma impressão muito clara de quem pode estar te enrolando, mas não é o caso, tá? É a pessoa com dificuldade de fazer acontecer os próprios caminhos. Pode ter alguém
muito procrastinador aqui. Isso é verdade, certo? Mas por questões emocionais. E aí é um assunto também que não pode ser ignorado. Como a pessoa está no emocional dela para viver? Se é alguém que não está se sentindo inteiro, né, pode inclusive precisar de um apoio no emocional. Então não é porque está fazendo os outros de besta e nada disso. É uma pessoa que está precisando às vezes ser ajudada também, certo? Então temos essas informações. Vamos olhar agora arcanos menores. Na energia para você que está aqui com o cigano Vladimir. 8 de espadas, ó. Realmente, faz muito sentido tudo isso, tá? Porque o 8 de espadas abriu aqui na vibração dos enamorados e é uma carta de angústia. É uma carta que mostra uma energia que não tá legal realmente, sabe? Para este alguém. Então a pessoa não tá bem no emocional. Não é que tá desfazendo de você, não é que tá te desprezando, né? Não é que não te quer mais, é a pessoa que não está bem. Então, olha só que importante, antes de eu poder te responder como a pessoa está em relação a você, a gente está tendo a oportunidade de ver como a pessoa está consigo mesma, né? Para depois conseguir estar de alguma forma em relação a você, tá? O tarô já deu aqui o entendimento de que não tem desistência, não é alguém que abriu mão, vislumbra possibilidades muito interessantes com você. Inclusive a papisa, ela é um arcano só para te trazer uma segurança maior da mensagem, tá? Para você que de repente ficou achando que eu estou passando pano aqui, às vezes tem uma terceira pessoa mesmo e o Leandro deu uma rateada aí, né? Só para amaciar o tarô. Não, gente, porque a papisa, ela não é um arcano de superficialidade, tá? Ela é de profundidade. Então, isso não mostra uma pessoa sendo rasa na vida, sabe? E batendo asas por aí, pousa um pouquinho ali, pousa um pouquinho ali. Não combina. Não combina com a papisa. Então, os enamorados não é essa situação de haver uma terceira pessoa. Não no meu jogo. Reforço isso para você. Se for o seu caso particular, específico, e você já sabe disso, então você já sabe. Não precisava o tarô te contar, né? E na leitura coletiva não é o que está sendo mostrado, ok? O tarô mostra um momento muito próprio, realmente, desta pessoa. Por quê? Não tá legal mesmo. 8 de espadas, uma pessoa angustiada. E aqui nós temos interferências externas. Então são as situações de vida que estão pegando mesmo, tá? E a pessoa que sente que não está dando conta. Tem esse sentimento acontecendo. Sente que não está dando conta, sente que fica de mãos atadas diante dos problemas que vem acontecendo. Aquela sensação de impotência de não conseguir resolver a vida. Isso está pegando, tá? Então, isso é muito importante para você. Por quê? Diz respeito a como a pessoa pode estar em relação a você também. Se você lida com alguém que está nessa energia e você vai lá dar uma pressionada, olha, o risco é muito grande, né, de a coisa não acabar bem, sabe? A pessoa já pensa, a pessoa já está com o sentimento de não estar dando conta e ainda chega mais um tipo de cobrança, sabe? A pessoa fala, então quer saber? Deixa quieto, não tô para isso. E aí é aquela decisão assim, ó, impulsiva de se afastar. Existe esse risco, então você sabe que não é hora da cobrança emocional, não é hora da DR, não é alguém em condições. Não é alguém em condições, tá? Ah, Leandro, mas eu também tô com os meus problemas. Não é alguém em condições. Se você torcer o cabo aqui, vai espanar. Então, né, avalia, tá? O tarot tá mostrando para você uma pessoa que não está bem emocionalmente, tá? Outro arcano menor, o Rei de Ouros. Isso traz pra gente uma visão muito interessante, muito positiva nessa hora. Por quê? Se na sequência da leitura o primeiro arcano mostrou uma pessoa angustiada, né, e nesse momento de vida, com certos dilemas, insegurança para viver, não saber exatamente o que fazer, sabe? Então isso está rolando. Mas lá no fundo, olha só, né, nós temos uma pessoa que guarda as próprias esperanças e acredita em dias melhores, na energia do rei. E o Rei de Ouros mostra lealdade, tá? Mostra uma pessoa generosa, então é alguém que tem coisas boas a te oferecer, realmente só não está no melhor agora. A gente tem que saber para a vida quando é hora e quando não é hora. Eu sei que você pode ter a sua necessidade de amar, as suas carências, a sua vontade de ter aí a pessoa ao seu lado,
mas se não é hora, a gente tem que saber lidar com as coisas também para não querer afobar, não querer fazer com que seja o tempo da vida, seja o nosso próprio tempo e a gente atropelar tudo e estragar as coisas por agir fora de hora, tá? Esse é o cenário para você. A estrela com rei de ouros mostra aqui uma perspectiva muito boa de quem acredita que vai conseguir sair desse momento difícil, tá? Então isso também tem tudo a ver com você, com os planos, sabe, que te incluem para a vida aqui. É aquela pessoa que está num certo stand-by, sim, mas ali na frente pode ser melhor. Então, cabe a você a sabedoria, né, de compreender esse cenário, entender o que é para hoje e o que não é, ok? Com tudo isso, assim, a gente meio que automaticamente já está percebendo que não é um cenário muito favorável para procura nesse momento. Eu já te diria, então, não é a situação mais clara pela qual você pode esperar hoje, vamos dizer assim, sabe? Gostaria de poder te falar, olha, aqui está muito interessante, eu acho que a qualquer momento a energia está no ar e você sair daqui com aquela animação. É isso que eu queria. Agora, se não é o que está vindo na mesa, eu não vou mentir para você aqui. Não vou me colocar no papel só de ficar falando palavras bonitinhas para te agradar, para você ficar no vídeo. Você vai ficar no vídeo se você está percebendo o valor de sinceridade que eu estou te passando aqui, tá? Se você perceber que eu, como oraculista, realmente estou me preocupando em cuidar dos seus caminhos e não só com os números do meu canal para te agradar, para você estar aqui ouvindo o que deseja. A vida não é só sobre nós ouvirmos o que desejamos. Na maior parte do tempo é o que nós precisamos, tá? E entenda que aqui o cenário agora é de certos impasses, mas não é de uma pessoa desinteressada em você. Você está percebendo, se você está acompanhando a minha leitura, você está percebendo. E você sacou que nós temos aqui no tarô a demonstração de alguém que te quer, mas não está no melhor para estar ao seu lado agora. Essa é a situação, tá? Então é assim que você tem que perceber. E a Rainha de Paus está vindo aqui como arcano menor também. A Rainha de Paus, que é a carta das virtudes, é a carta também dos desejos. Então nós temos a informação de alguém que te deseja. Junto com a papisa, aqui nós temos inclusive a informação de quem ainda não te comunicou todos os desejos que tem por você, sabe? Então, tem certas coisas que às vezes a pessoa quer, a pessoa sente vontade e às vezes não fica muito à vontade para te comunicar isso, para te contar. É meio aquela coisa, se eu falar isso e a pessoa estranhar, sei lá, vai pensar que eu sou o quê, porque eu vou falar que eu quero fazer isso. Tem certas vontades não comunicadas aqui, nesse papel. Nesse caso, a papisa cumpre um papel ali, sabe, do que está meio reservado, desejos contidos, né? Então a papisa, como às vezes, né, veste ali um certo ar puritano e lá dentro está fervendo, sabe? Então é meio isso que pega aqui, tá? Para você saber também. E aí te dá uma injeção a mais aí nesse momento de ânimo, porque, poxa, então tem certos paranauê aqui que na verdade a pessoa quer, mas não está me contando, até por não estar no melhor momento emocional também, né? Mas são aquelas coisas que estão lá no íntimo, sabe? E que pode ter um momento adequado para ser manifestado, para ter conversa a respeito disso, sabe? Então nós vemos uma pessoa afim de você, que não desistiu, não é a pessoa que está te enrolando, simplesmente é um momento de vida onde o outro não está legal, tá? Eu não vou aqui, né, ficar me arriscando a te falar, dando uma de adivinhão. Olha, o que está acontecendo com a pessoa é isso, está acontecendo um problema X lá no trabalho ou na família. A gente tem possibilidade disso? Até tem, como indícios, mas sendo uma leitura coletiva, eu prefiro deixar em aberto, até porque se você já percebe, né, mais ou menos o que está ocorrendo na vida da pessoa, você já vai associar diretamente à leitura. Eu não vou precisar pontuar para você aqui se o problema está na família, no trabalho, até porque isso, de certo modo, acaba sendo curiar sem acrescentar ao tema, tá? Fato, é a pessoa que está no momento realmente de impasses emocionais, de angústia, um momento meio tenso, então está realmente precisando de um espaço para intuir os caminhos, para sentir como é melhor viver. As esperanças estão aqui, tá? Alguém que acredita no momento melhor está aqui também, sabe? É a pessoa que tem muito aí a te oferecer. Então, isso é muito bom, tá? Tudo isso é muito bom. E veio rei e veio rainha também na mesa, certo? Tá aqui.
rei e rainha. Então isso mostra, né, força também de vocês poderem ficar juntos, mas perceba que esse rei e essa rainha não vieram como cartas vizinhas na leitura. Você está observando a mesa comigo, o rei veio aqui, a rainha veio aqui, tem carta no meio. Então isso mostra o quê? Tem uma energia para acontecer entre vocês, mas não é o momento correto para estarem juntos, tá? Não foi assim que veio na mesa. Então essa colocação também é observada aqui dentro do processo intuitivo para você ter mais percepção junto comigo. Então é saber lidar com os fatos, com as circunstâncias, o que é para hoje ou o que não é. Mas tem caminho na situação. E é como eu falo várias vezes para as pessoas, né? Uma informação que é muito crucial a você é saber se tem caminho ou se não tem no que você pretende para a vida. Seja amor, seja trabalho, aqui a gente está falando de amor e os arcanos na mesa mostram haver caminho. Então é também a gente se propor a ver como a vida desenrola, tá? Vou abrir para você o baralho cigano, mas antes vou te chamar aos comentários, tem uma carta de maestria para você e a sua carta é a da transformação. Então você vai escrever: eu recebo transformação, certo? E aí você vai trazer para a sua vida a energia que transforma, a energia que transmuta, sabe? Então isso pode ajudar muito, inclusive na situação que nós identificamos, porque tem dificuldades aí, né? Então, situações que precisam ser transformadas, questões da vida que precisam ali receber uma ação positiva, tá? Força de luz. Então, escreve: eu recebo transformação. E energia de mudança, para você que vem para o tarô, sempre vem a calhar, porque geralmente quando você vem, você tem dificuldades, você tem dilemas, né? Então, algum tipo de mudança está sendo sempre desejável à vida e é essa energia que você está podendo conectar. Eu recebo transformação. Então, a gente vai agora ao baralho cigano. Só vou pegar mais um pouquinho de água, gente. E será a nossa finalização para você. Então, baralho cigano. Você está curtindo aí? Já deixou o seu like? Vem te lembrar da importância disso ao canal. Se você está aqui pela primeira vez e está curtindo o processo, como as coisas acontecem, sente que está recebendo ajuda, não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa o sininho, checa as suas ações aí para você ficar comigo, tá? Sua primeira carta vindo na mesa, baralho cigano, cegonha, mudança de rotina. Ó, então as coisas podendo ser diferentes em relação a como estão. E aqui tem uma coisa interessante, tá? Por quê? A gente já considerou ali no tarô, eu acho que você concordou comigo, diante de tudo que nós alcançamos na interpretação, não é o melhor cenário para pensar numa procura, para as coisas se movimentando no amor entre você e quem você mentalizou. Agora, isso é impossível? Não. Pode ter aquele dia onde a pessoa tem um lampejo, sabe, e fala: quer saber, no meio do mesmo dessa situação toda, hoje eu tô afim e eu vou lá. Então a gente considera que isso pode acontecer, é a energia da cegonha, sabe? De quem levanta a bunda ali e vai atrás, sabe? Perceber possibilidade de vida e pegar e viver e soltar os problemas por um momento e depois pegar de volta, mas aquele dia fazer valer e ter história para contar sobre esse dia. Tá aí, na mesa, levamos isso em consideração, tá? Ó, agora você gostou, né? Agora você gostou e sim, é realmente essa pegada, tá? Então, é a vida que pode surpreender. Clima romântico da lua. Aqui nós temos as honrarias, então isso fala de alguém que te admira, é a pessoa que sabe do seu valor, tem uma conexão emocional com você. E é essa energia emocional da lua que passa à frente da razão e pode ajudar exatamente nesse movimento da cegonha, de quem vai atrás, né? De quem sai do ninho e vai buscar a possibilidade, vai ver o que a vida está oferecendo e se preocupa mais em viver do que ficar derrapando nos próprios problemas, tá? É a força emocional que pode fazer essa cegonha se coçar, sabe? Esse lado emocional da lua, passando à frente do lado analítico, porque quem pensa demais faz de menos também, né? Então a lua pode reduzir o volume ali do pensamento e trazer mais do sentimento à frente, para conectar a emoção e gerar um impulso para a vida, tá? Então realmente, toda a parte do tarô,
evidenciou para nós que não é o momento assim para, se a gente for parar para pensar e ficar esperando procura acontecer, não é o melhor cenário. É alguém afim de você, isso nós vimos. Procura no tarô, não. Agora, o baralho cigano fala que, mesmo assim, as coisas, assim, num belo dia, sabe? Aquele dia específico, às vezes, as influências astrais, o alinhamento dos astros, enfim, pode gerar um dia bom no meio de um cenário meio difícil, às vezes, tá? E isso, às vezes, dando força para caminhar. Às vezes, aquela energia que tanto você quanto a outra pessoa precisam, sabe? Tá difícil agora, não é o momento certo para estarmos juntos, mas um dia juntos a gente pode ter. E isso vai nos renovar as forças aqui, sabe, na caminhada. Às vezes é isso, né? Também que as pessoas precisam, às vezes. E importante demais o que veio agora, que é a carta dos pássaros, para te deixar entender uma coisa. Porque no meio dessa situação aqui, onde você viu que a pessoa não está podendo muito, porque não está bem emocionalmente, é um momento de angústia rolando, de problemas da vida, sabe? Então, não é a pessoa que está, por exemplo, numa possibilidade de estar ao seu lado, de assumir uma relação. Até por isso não tem muito de uma procura sendo evidenciada no tarô. Mas o baralho cigano mostrou, como eu estava falando. Então, assim, pode rolar. Do nada, você não está nem esperando, porque você sabe que a situação está assim, e você sabe que está envolvendo espera na situação, mas de repente, aquele dia onde você não está nem contando com nada, aí vem a mensagem, vem o convite, olha, eu queria te ver hoje, você pode, vamos fazer tal coisa. Com isso você pode contar. O que você deve saber? Que é uma energia meio que desse momento, sabe? Então, cuidado com achar que aí a pessoa procurou e agora vocês vão firmar, porque você está vendo qual é o momento. É um momento difícil na energia emocional para quem você mentalizou aqui. Tá? Então pode ser muito da situação da pessoa que vem atrás e vocês têm um momento, passam um dia juntos, uma noite juntos, sei lá, e no outro dia você espera mais daquela situação e você percebe que a pessoa voltou à energia que estava antes, né? De não estar conversando muito e de a coisa não desenrolar, e aí você vai pensar o que? A pessoa me usou. É o primeiro pensamento que você poderá ter nessa hora, e não é isso. A carta dos pássaros vem mostrar na mesa que não é isso. Tá? Que é alguém que não se desconectou na energia com você. Mas é o momento de vida, é o que dá e o que não dá, sabe? Então, às vezes vai ter esse momento, assim, no meio das dificuldades, onde vocês podem ter um dia juntos. E a energia daquele dia, então, aproveita, tá? Porque tem tudo para ser bom aí e para manter as vibrações no sentido do que pode melhorar depois, sabe? Esses bons momentos, às vezes, que a gente se permite ter, geram uma energia que mantém conexão. Às vezes se a gente fica nessa, não, se é só pra gente se ver hoje, mas você não vai me assumir agora, então fica aí. A gente quebra possibilidades também. Pensa assim, tá? Às vezes a gente acha, o outro só vai vir para me usar e vai sair fora. Não, não é o que está aqui. Por isso que eu falei que a carta dos pássaros veio de uma forma muito importante nessa energia sendo mostrada pelo baralho cigano, tá? Jardim, olha aí, espaço para possibilidades, encontro, as coisas que podem florescer a dois, tá? E realmente, a cegonha como quem faz um movimento inesperado, né, que pode te fazer um convite, uma proposta. A carta do jardim fala sobre espaço para encontro, possibilidades, dá uma socializada aqui, né? Momento a dois nesse jardim, onde uma energia emocional flui, tá? Então, o baralho está mostrando assim que talvez seja difícil para este alguém poder assumir uma relação agora com você, mas não significa não querer estar com você. Pode ser alguém que vem buscar momentos, sim, e procura diferenciar isso que eu falei. Não é a pessoa te usando. Depende de como está a vida, depende do que a gente pode assumir de responsabilidade e o que não pode, tá? Muitas vezes esse é o caso. É aqui o que está na leitura para você, tá? Você tem agora a raposa, e a raposa, dentro desse contexto do que a gente está interpretando, eu diria que vem muito como orientação para você, né? No sentido de ficar de olhos abertos e perceber exatamente esse tipo de oportunidade, porque a raposa é quem está ali e está esperta, seja para aproveitar uma oportunidade, seja para evitar uma cilada também. E a gente está falando do quê? De oportunidade, né? É disso que a gente está falando. Então, por isso eu falo, dentro desse contexto, é uma orientação para você. Prestar atenção na forma como as energias fluem,
Pode ser que não possa ocorrer agora da forma como você quer, mas pode ter espaço para possibilidades. Uma entrega maior emocional, a pessoa mais juntos, a gente viu que está nos planos, é alguém que acredita nisso com você, mas pode realmente não ser um momento fácil para se assumir um relacionamento. E a gente tem que ter maturidade para compreender que assumir um relacionamento tem implicações também, não é simples assim. Depende de como está a vida, né? Porque assumir alguém é lidar com a vida da pessoa, é trazer a pessoa para o próprio lado e depende de quanto está cabendo, né? Depende do tamanho das buchas que a gente tem, é difícil pensar nisso, né? Então é ter maturidade nessa hora, não é só romantizar, mas o amor e depois tudo dá um jeito, não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Então, a raposa vem nessa questão, tá? De prestar atenção às oportunidades que podem aparecer e que de repente não serão da forma que você deseja, o cenário ideal, mas é espaço para funcionar e pode ser um momento bom no meio das dificuldades e esse momento bom gerando lembranças, mantendo conexão, sabe, fortalecendo possibilidades melhores para o depois, tá legal? Então pode ter assim um caminho de construção aqui, beleza? Portanto, olha só, a última carta que vem no baralho cigano é a da cigana, carta pessoal que te representa realmente, olha aí, realmente enfatizando a ideia de que essa mensagem da raposa sobre ficar atenta foi sua, foi para você, né? Ter atenção a essas movimentações, a como pode ser, entender o que é o momento de vida do outro, é muito do que está te cabendo aqui, tá? Então, você percebeu a pessoa que está afim, que não desistiu, sabe? É um momento onde tá difícil mesmo para este alguém, não é pessoal, não é contra você, não é falta de interesse em você. E a verdade é que, como nós falamos, pelo tarô, se for analisar friamente, é difícil imaginar a procura ali, mas o baralho cigano mostrou as coisas que podem acontecer assim repentinamente também, sabe? E às vezes vamos combinar? Às vezes é como dá certo na vida, né? Quando não se está planejando nada, simplesmente trocou uma ideia agora, ó, tem um negócio para hoje, vamos. E aí é incrível. Ao passo que muitas coisas que se fica planejando demais, chega o dia, acontece um problema, esperou um mês aquela situação combinada, sei lá, um show para ir, um evento, chega no dia, não dá. A situação que se estava planejando um mês, furou, né? É aquela coisa que não foi planejada, que é de repente, sabe, aí topa e gera um baita momento ali, né, para se lembrar depois, uma boa lembrança, uma história para contar. E às vezes é esse momento que dá força para o que pode ser depois. Certo, gente? Então, essa foi a comunicação aqui para você que acompanhou o tarô e o baralho cigano com o cigano Vladimir na mesa. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Finalizamos. Se você quer estudar tarô comigo, acesse a descrição do vídeo, tem o link aí. A respeito de estudos de tarô, você pode entrar no curso completo ou pode cursar separadamente arcanos maiores e menores. Veja direitinho as possibilidades de cada um, tá? Para ver o que serve melhor a você, tá? Ou se você precisa de consulta, também tem o link aí, atendimento oracular, acessa, confere as informações e se precisar me chama, você vai ver que tem o WhatsApp aí também, nesse link do atendimento oracular, tá bom? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Eu agradeço a sua participação comigo na leitura de hoje. Beijos, abraços e a gente vai se vendo no canal. Fica na área.